Graças a Deus, estamos de volta para mais um tempo de celebração. Já passamos uma semana desse novo momento de isolamento. Que a paz de Cristo, o amor de Deus esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Continue firme, nós temos mais uma oportunidade de pregar o Evangelho, de celebrar ao Senhor. Deus está no controle da história, nunca se esqueça disso. Continue cumprindo com as suas responsabilidades diante do Senhor. Não somente peça a Ele as bênçãos que você precisa. Ele sabe, Ele vai fazer, Ele vai responder a sua oração. Mas cumpra também com a sua responsabilidade. Continue sendo fiel na leitura bíblica, na oração, no seu tempo de jejum, nas contribuições. Nós continuamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, proclamando o Evangelho. A reforma vai avançar, Deus vai nos dar um novo espaço melhor do que esse que nós estamos e muitas vidas continuarão sendo salvas como Ele tem feito até aqui. Ótimo culto para você e para sua família. Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé. Uma boa noite a você que está nos assistindo também, na paz do Senhor. Aqueles que estão aqui, você que está nos assistindo, se puder compartilhar o link do culto agora, nesse momento, para que outras vidas sejam alcançadas, abençoadas pela palavra de Deus. Faça isso nessa hora. A nossa parte é compartilhar, né? Se a pessoa vai assistir ou não, a gente não sabe. Mas muitas delas estão assistindo e estão sendo abençoadas para a glória de Deus. E a gente louva o Senhor por isso, por todas as bênçãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor na carta de 1 de João, capítulo 5, dos versos 1 ao 5. Primeira carta de João, capítulo 5, do 1 ao 5, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Quem é que vence o mundo? João pergunta. Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia! Essa fé que João fala aqui não é simplesmente a fé para recebermos cura, não é simplesmente a fé para recebermos bênção, mas é a fé para crermos que Jesus é o Senhor da nossa vida, é aquele que governa a nossa vida, é aquele que dirige a nossa vida, que dirige essa igreja. E a esse Jesus agora que nós vamos falar, que nós vamos clamar, que nós vamos exaltar. Nós estamos aqui, irmãos, para oferecer o nosso culto ao Senhor, um culto racional, um culto agradável, um culto com todo o nosso coração. Então eu te convido a levantar as suas mãos comigo e adorar, começar glorificando esse Deus, adorando ao Senhor. Se Ele é o Senhor, o Jesus, o Senhor da sua vida, adore a Ele nesse momento. Adoramos Teu nome, Jesus. Adoramos Teu nome, Jesus. Nós cremos que Tu és o Filho de Deus, aleluia, o Messias esperado, aquele que havia de vir ao mundo. Senhor, como profetizou Isaías, porque uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Sorte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Nós cremos, Senhor,
Nós cremos nesse Jesus que é poderoso, que é o Senhor da nossa vida. Pai, nós louvamos a Ti, bendizemos a Ti, a Tua igreja adora a Ti, Senhor. É para isso que nós nos reunimos nessa noite, Senhor, para render louvores a Ti, abrir a nossa boca, Senhor, através das canções, Senhor, através das glorificações, ó Pai, abrindo o nosso coração e os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz, que é mansa, que é suave, Senhor, que nos dirige, Pai, que nos ensina a andar conforme a Tua vontade, meu Deus. E nós declaramos aqui nessa noite, queremos fazer a Tua vontade, meu Deus. Queremos demonstrar que amamos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, Pai, no nome santo de Jesus. Usa Teu servo, Pai, pastor Renan, para falar, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja, Pai. Usa com poder, com graça, com autoridade, meu Deus, que sejamos, Senhor, confrontados, impactados pela Tua palavra, que é sempre poderosa, meu Deus. Recebe a adoração desse grupo, recebe a adoração dessa igreja, Pai, no nome santo de Jesus. É o que nós te pedimos nessa hora. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificá-lo? Aleluia. Vamos todos juntos exaltar o nosso Deus. As palmas adoram ao Senhor Jesus. Vamos erguer a nossa voz em adoração àquele que é digno, Jesus Cristo, o único que deve ser exaltado nessa noite. Louve ao Senhor Jesus. João viu o trono, morada de Deus, Santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal. tanta beleza, É sem igual, ao redor do trono existe um rio. a árvore da vida. Sim, ele viu, eu quero ir pra este
Nós ansiamos, Senhor, por esse dia em que vamos aos céus e conheceremos, Senhor, a Jerusalém celestial, a cidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Oh Pai, isso nos motiva a caminharmos mais em fé diante da Tua presença. Isso nos motiva a estarmos juntos, a congregarmos, a adorarmos o Teu santo nome, porque o Senhor voltará para nos buscar. Enfim, Senhor, toda lágrima, toda dor se findará para sempre. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. O Senhor está contigo, meu querido. Você não está só. Ele sabe o teu caminhar, Ele sabe as tuas dificuldades. E hoje Ele te pega pela mão. Aleluia, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Ele é soberano, igreja. Na palma de suas mãos. Ouve mais uma vez. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura apenas uma noite. Mas a Alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira limpa, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus! Pega suas mãos e glorifica o Senhor. Nós te bendizemos, Jesus. Isso não depende, Senhor, da nossa situação. Isso não depende do nosso estado. Nós vamos erguer as nossas mãos e te adorar, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. choro dura
noite, mas a alegria Oh Jesus, nós só precisamos de Ti, Senhor. Eu creio. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja vinho na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Pega suas mãos e cante. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, amém? Prazer estar com os irmãos essa noite, que o Espírito Santo fale conosco, né, nesse momento. Deus abençoe você que está ouvindo essa mensagem também via as redes sociais. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 10, versículo 37 e o versículo 38, para nós estudarmos a palavra do Senhor essa noite. Hebreus capítulo 10, versículo 37 e o 38. Está projetado aí, né? Diz assim a palavra do Senhor. Porque ainda aí um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Ai, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a Ti, Deus, a glória, a honra e todo louvor. O Teu nome seja exaltado nesse lugar. Senhor, o Teu nome seja engrandecido nesse templo, meu Deus. Nós estamos reunidos no nome, Senhor, no nome que está acima de todo nome.
no nome em que os demônios fogem dele, no nome onde as enfermidades saem, no nome onde nós acreditamos que há libertação, onde nós acreditamos que há salvação, no nome daquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que é o verdadeiro governante, aquele que é o verdadeiro rei, aquele que é o verdadeiro Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus, a glória, a honra e o louvor. Jesus, a ti a glória, a honra e o louvor. Eu te peço agora, Espírito Santo do Senhor, se alguma ação maligna, seja da ordem que for, de seta, de peste, o que for, que está atrapalhando a sua igreja, que vem contra a sua igreja, que não, meu Deus, ó Pai, que tenta talvez atrapalhar a sua igreja de compreender a palavra, caia por terra agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, glórias a ti, glórias ao teu santo e precioso nome, no nome de Jesus, meu Senhor, eu te peço, que passando as pessoas aqui ao redor, Senhor da igreja, em frente à igreja, que ouvir a tua palavra, sentir a presença do Espírito Santo, possa ser liberta, meu Deus, ó Pai, possa ser salva, meu Deus, ó Pai, do poder das trevas, possa ser salva do poder do mal, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, amém. Poder vos assentar. Abre aqui para mim, por favor. Glória a Deus, né? Amém. Vamos estudar a palavra do Senhor esta noite. E eu vou falar sobre fé, sobre uma vida de fé. E eu vou ler de novo esse texto, esse versículo aqui, esses dois versículos, depois um outro texto de Romano que diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, é o Senhor, e Ele não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, ou seja, se ele retroceder com a sua fé, a minha alma não tem prazer nele. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: porque nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia, glória a Deus. Bom, então vamos lá. Eu quero primeiro aqui falar sobre uma diferença que existe no mundo gospel, no cristianismo cultural. Existem dois grupos e eu acredito que daqui em diante na minha vida eu vou falar isso até morrer ou até a volta de Cristo. Existem aqueles que seguem a Jesus porque fazem parte de uma multidão, e existem aqueles que seguem a Jesus porque são discípulos dele. Aos dois grupos Jesus ama, aos dois grupos Jesus realiza milagre, aos dois grupos Jesus está presente, porém Jesus tem compromisso com aqueles que são discípulos e não aqueles que fazem parte da multidão. Jesus vai dizer que ele vai vir para buscar o discípulo e não a multidão, porque a multidão ela é fácil de se corromper. A multidão ela se move de acordo com a sua vontade e com aquilo que é bom para si próprio. Por exemplo, quando Jesus entra em Jerusalém no primeiro dia da semana, na última semana de vida, a Bíblia diz que a multidão canta Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. E aí eles celebram e alguém diz assim para os discípulos, né? Vão para Jesus, não vão pedir para parar, estão clamando você, e ele diz assim: se pararem de dizer Hosana, as pedras vão falar aqui nesse lugar. O engraçado é que na quarta-feira, no meio da semana, por volta da meio-dia, a mesma multidão que cantou Hosana a Jesus, dizia Hosana ao filho de Davi, é a mesma multidão que vai ser influenciada para dizer crucificam. E é estranho isso. E a multidão vai embora e deixa. A multidão gosta de ouvir Jesus, só que a multidão não tem compromisso com Jesus. Então eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite. Você precisa se decidir, você precisa saber de que lado você está. Se você faz parte de uma multidão que até gosta de vir à igreja, ou se você é um discípulo de Jesus Cristo. Se você é um discípulo de verdade, você se reconhece como discípulo, melhor, Jesus te reconhece como discípulo. Então isso tem que ficar no seu coração. Agora, para aqueles que são discípulos, como que vive o discípulo?
O discípulo, a Bíblia diz que é o justo, porque é justificado por Jesus. Este justo, ele não vive pelas suas próprias obras, ele não vive pelos seus recursos. A Bíblia diz que este justo, ele vive pela fé, é como uma fonte. A fé é uma fonte que leva ele a viver coisas que Deus tem para ele em todo momento. Então eu falei que você precisa ser um discípulo. O discípulo, ele vive pela fé. A gente escuta muito sobre fé, né? A igreja tem que falar muito sobre fé. A gente vem pela fé. Mas a gente precisa entender algumas coisas sobre fé. E eu acredito que como o tempo vai passando, essa compreensão de fé vai aumentando. Como aumentou, por exemplo, para mim. Para a gente poder entender um pouco melhor, eu queria, no primeiro ponto aqui, falar um pouco sobre a soberania de Deus. A Bíblia fala, em Lucas capítulo 1, versículo 37, quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria, e ele vai dizer assim para ela: bem-aventurada, você ficará grávida, o santo que nascerá de ti será chamado Jesus, é o Filho de Deus. E ela fala assim: mas como? Eu não vivo com homem nenhum. E o anjo disse: para Deus nada é impossível. Então, em primeiro lugar, entenda uma coisa: Deus é soberano. O que é soberano? Ele tem todo o poder, a tudo pertence a Ele, Ele pode fazer tudo, não existe nada impossível para Ele. Tudo que Ele quer fazer, Ele pode fazer, e às vezes o faz. Agora eu queria que você entendesse isso. Olha só, em Deuteronômio 32, 39, diz assim: vede agora que eu sou o Senhor, nenhum Deus há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, ninguém há que escape da minha mão. Ele tem todo o poder, a vontade dele sobressai sobre qualquer vontade. Isso é soberania. Um texto que me chama muita atenção é o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha, está na tela. Porque nele, aí está falando de Cristo, de Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra. Preste bem atenção que o texto está dizendo nele, é como se Cristo agora não fosse uma pessoa, fosse um espaço. Nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E agora entenda aqui: e todas as coisas subsistem por meio dEle. Você respira porque Ele é, você anda porque Ele é, você fala porque Ele é, mesmo que você não reconheça, você está de pé porque Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, aleluia, glória a Deus, Ele é soberano. Não existe vida fora dele. Ele não é um ser poderoso como Superman, como aqueles heróis da Marvel veio à Terra. A vida existe porque emana dele, foi criado nele, por isso que ele é poderoso demais. Glórias a Cristo, aleluia. Agora eu preciso que você entenda uma coisa: há uma confusão às vezes na teologia. Existe um grupo, por exemplo, que diz que Deus é soberano e tudo acontece porque Ele quer. Não é bem assim. Eu queria que você entendesse uma coisa: o fato de Deus ser soberano não quer dizer que Ele faça tudo do jeito que Ele quer. Como assim? Eu vou te explicar. Deus quer que eu o ame, certo? Ele quer que você o ame, ok? Ele poderia manipular você, Ele poderia fazer você o amar, não é assim? Ele poderia lançar em você alguma coisa e atrair o seu amor para Ele. Só que Ele não faz. Ele quer uma coisa, só que Ele não faz. Ele pode fazer uma coisa, só que Ele não faz. Então Deus não é soberano? É. Isso não muda o fato dEle poder fazer. A questão aqui não é que Deus deixa de ser soberano. A questão aqui é que Ele ama tanto, e dentro da sua soberania, Ele decidiu dar uma concessão. É uma coisa diferente da outra. Eu vou, para exemplificar melhor. Vai acabar o culto aqui.
E as crianças vão dizer assim: papai, estou com fome. Aí, eu vou dizer assim para as crianças, né? Vocês querem comer o quê? Aí um deles vai falar: pizza, esfirra, sei o quê, sei o quê. E aí eu vou decidir o que eles vão comer, segundo o que eles vão me pedir, certo? Aqui, entenda só uma coisa. Se eu quiser dar o que eu quero, eles vão comer. Se eu não quiser dar nada, eles não vão comer nada. Só que o meu amor por eles faz com que eu deixe eles escolherem. O que é que você quer? Isso é soberania, porém é concessão de amor. Deus pode fazer tudo, mas tem coisas que Ele espera que você corresponda a Ele. Agora, entenda uma coisa. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus faz desta maneira? Para que Ele possa se relacionar com você de verdade. Se Deus te fizesse você amar só porque Ele quer, então você não amaria, você não tem uma outra oportunidade. Agora, quando Ele espera e você o corresponde, aí é amor verdadeiro. Vou partir para o segundo ponto para a gente poder entender isso que eu quero dizer agora. Em Êxodo, capítulo 17, no versículo 11, vocês conhecem a história, eu só selecionei esse versículo. Diz assim: acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Olha, vocês sabem desse momento, Amaleque vai guerrear contra Israel no meio do deserto. Moisés pega o cajado, sobe com o Arão para o monte, e fala assim: vou interceder pelo povo. Ele está orando, e aí nos primeiros momentos de batalha, é um pouco fácil segurar a mão, ele está com as mãos levantadas, e a Bíblia diz que quando as mãos dele estão levantadas, Israel vence. Só que quem está com as mãos levantadas, sabe que tem uma hora que cansa, logo abaixa. E aí eles começaram a perceber que quando Moisés abaixava a mão, Amaleque começava a prevalecer. Não, Moisés, levanta a mão, levanta a mão, levanta. Quando ele levantava, Israel prevalecia. Chegou o momento que Arão e Hur pegaram uma pedra, colocaram debaixo de Moisés e falou: senta aí, Moisés. Cada um segura a sua mão levantada, e assim a batalha finalizou, Israel venceu. A pergunta é: quem é que fez Israel vencer? As mãos de Moisés ou o poder de Deus? O poder de Deus. Só que Deus não é soberano, Deus poderoso? Deus precisava das mãos de Moisés sendo levantada? De jeito nenhum. Mas por que que ele fez isso? O Deus soberano se condicionou a uma ação humana. Ele é tão soberano que ele pode fazer isso. Entende aqui? E por que que ele faz isso? Ele faz isso para nos ensinar a ter um relacionamento de responsabilidade com Ele. Deus é soberano, só que a responsabilidade de viver algumas promessas de Deus, a ação de Deus não é do próprio Deus, é minha e é sua. Você já escutou alguém dizer assim? Deus tem... A pessoa está com a vida toda errada. Toda errada. Aí ela fala assim: eu tenho uma promessa de Deus, e eu não vou morrer enquanto eu não viver essa promessa de Deus. Aí você fala assim: então vamos para a igreja, irmão, se converter, vamos andar certo. Aí a pessoa diz assim: Deus sabe o dia que eu vou me converter. Eu paro para pensar assim: essa pessoa deve achar que Deus está lá no céu dizendo assim: não quero que ele se converta hoje, segura mais um pouquinho, ele não vai para a igreja, eu sei o dia, ele vai se converter o dia que eu quero. Está errado. Isso é diabólico. Sabe o que é isso? É colocar para Deus uma responsabilidade que é sua. Se a Bíblia está dizendo que o justo viverá pela fé, então eu preciso entender que a responsabilidade de viver pela fé não é de Deus. A responsabilidade de viver pela fé é minha, porque Ele condicionou essa responsabilidade para mim. Você quer ver mais alguns textos? Olha só. Marcos, capítulo 16, versículo 15, versículo 16 diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será... Quem é que vai ser salvo? Quem?
Peraí, então a responsabilidade é de Deus ou é minha de crer? Minha. A Bíblia está dizendo que se aquele que crer e for batizado será salvo. Então a responsabilidade não é de Deus, é minha, porque se eu crer, eu vou ser salvo, vou ser batizado e vou ser salvo. Aí eu preciso entender uma outra coisa, a diferença de mérito e de responsabilidade. O mérito de tudo que acontece na nossa vida não é nosso, é de Deus. O poder é de Deus. Foi Deus que fez Israel vencer Amaleque. Só que Deus me dá a responsabilidade. Preste atenção aqui, por favor, numa coisa. O mérito da sua salvação é exclusivamente de Deus. É assim, é como se você estivesse com os olhos vendados, e aí dissesse assim para você, tem 2 caminhos na sua frente, qual que você quer? O da direita ou da esquerda? E aí você vai responder assim, eu não sei qual é o bom, porque os meus olhos estão vendados. Como que você vai escolher? Não tem como, você não está vendo. Então o Espírito Santo vem, tira a venda dos teus olhos, faz você entender qual é o caminho, mas ele não faz você andar pelaquele caminho. Ele vai dizer assim, qual é o caminho que agora você vai escolher? Aí você escolhe o caminho, por exemplo, de paz, o caminho de Deus. Só que você não pode andar nesse caminho de paz, porque você está cheio de pecado. E aí vem o segundo mérito de Deus. Você não pode, mas Cristo morre na cruz para dar o acesso a você. Logo, o mérito todo sempre é de Deus. Só que a decisão é sua, é minha. Deus é soberano, Deus me responsabiliza. Agora a terceira coisa. Se Deus é soberano e Ele me responsabiliza, então a responsabilidade de viver pela fé, de quem que é? Minha. Agora então, pergunta, o que é a fé? Claro, Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Fé é o firme fundamento, é algo sólido, onde você constrói alguma coisa, é a prova das coisas que você não consegue ver. Eu vou explicar a fé, esse texto, com 2 ilustrações. Todo mundo aqui tem fé, sabia? Todo mundo tem fé. Até o ateu, ele tem algum tipo de fé. Fé é quando eu tomo uma atitude esperando alguma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Vou repetir. Fé é quando eu tomo uma atitude esperando alguma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Olha só. Quem pega o ônibus aqui para trabalhar? Que aí o ponto está um pouco distante de casa. Todo dia se levanta para ir pegar o ônibus. Essa pessoa, quando se levanta para pegar o ônibus, ela já está vendo o ônibus vir? Não. Ela fica pensando, será que eu vou conseguir chegar no trabalho hoje? Não. Ela simplesmente vai para o ponto bem tranquilo e espera o ônibus vir. Surpresa para ela se o ônibus não vir. Ué, o que aconteceu? Estamos de greve? Não sei. Isso é um tipo de fé. A fé é quando eu tomo alguma atitude esperando que algo aconteça que eu não estou vendo acontecer. Isso é fé. Agora, o que é viver pela fé? Entenda isso aqui agora. Eu estou aqui pregando para você, ok? Estou aqui com o microfone na mão, estou aqui no púlpito, tem uma luz, uma câmera aqui, você olha para cá e fica até meio cego. Vamos lá. Quem disse que eu estou aqui pregando para você com o microfone na mão? A missionária pode dizer, não, Ana, tu está aqui pregando. Não, mas mesmo que ela diga, quem está dizendo para mim que eu estou aqui pregando para você, sou eu mesmo. Como assim? Vou explicar, calma aí. A certeza que eu tenho de estar aqui pregando para você, falando a palavra de Deus, é porque eu estou compreendendo que eu estou aqui. Sou eu que digo para mim mesmo que eu estou aqui. É a minha inteligência, as minhas emoções, os meus, como diz, tato, paladar, sentidos, que me dizem que eu estou aqui. Logo, eu tenho fé que eu estou aqui, porque eu estou compreendendo que eu estou aqui. Uma pessoa que tem alguns problemas mentais, por exemplo, ela está no lugar, mas na cabeça dela ela está em outro lugar.
Você já se pegou pensando em outro lugar, alguém fala, ei, está viajando, está sonhando acordado? Porque naquele exato momento a tua compreensão e o teu pensamento está em outro lugar. Escute bem aqui agora. A fé, ela te leva a você deixar de compreender o que é natural e material, para começar a entender e compreender aquilo que é espiritual. Você agora tem uma nova visão da vida e de como é as coisas. Você deixa de enxergar as coisas pela sua ótica, para enxergar as coisas pela ótica de Deus. Quer um exemplo? Quando o rei da Síria manda a tropa até Eliseu, que chega lá na janela de Eliseu, que o moço abre a janela, quando o moço abre a janela, o menino diz assim, eu entendo que seja o menino, né? O moço diz assim, eita, tem um exército aí contra nós. O profeta se levanta, ora ao Senhor, e pede para que Deus faça o quê com o rapaz? Abra os olhos. E aí, antes dele orar, ele vai dar uma resposta para o rapaz. Ele diz assim, mais é o que está conosco do que o que está contra nós. Mas por que ele diz isso? O menino não enxerga, ele só enxerga a tropa. Eliseu já enxerga a tropa humana e enxerga a tropa celestial. Quando Eliseu ora ao Senhor, o rapaz abre os olhos e ele enxerga várias tropas de anjo pronto para proteger o profeta. O que é isso então? Ele sai da compreensão terrena, ele sai da compreensão humana e começa agora a ter uma nova visão espiritual. Ele não enxerga só as coisas materiais, ele enxerga aquilo que é espiritual, que é muito maior. Isto é viver pela fé. Fé não é simplesmente em algum momento ou outro ter uma força de acreditar que algo vai acontecer. Fé é começar a ter um pensamento, uma compreensão maior do que a carnal e a humana. Mas eu preciso dizer mais uma coisa aqui. A fé tem 2 estágios. O primeiro estágio é o pode. Você vai entender. Eu tenho certeza que porque você está aqui, você acredita em Deus, correto? Amém? Amém, amém. Então você acredita que Ele pode fazer alguma coisa, ok? Quem aqui acredita que Deus pode curar? Levanta a mão, amém. Oh, glória a Deus. Amém. Todo mundo, existe uma fé, que é o primeiro estágio dela, que é a fé do pode. Eu acredito que Deus pode. Quando eu venho receber oração, eu acredito que Deus pode. Você já deve ter passado por isso. Você ora porque você acredita que Deus pode. Só que a fé, ela atinge um nível maior quando ele sai do pode para o vai. Preste bem atenção, por favor, por favor, por favor. A sua fé alcança um nível maior quando você entende que ele sai do pode para o vai fazer. Para nós não é difícil acreditarmos que Deus pode. É difícil acreditar que Ele vai fazer. Quantas vezes você já orou, dizendo assim, eu sei que o Senhor pode, mas no seu coração você não sabe se Ele vai te curar, se Ele vai abrir alguma coisa, se Ele vai fazer alguma coisa. Agora, quando a sua fé sai do pode para o vai, aí ela começa a ter um outro nível e faz você viver um outro nível. Você quer um exemplo? A mulher do fluxo de sangue, a fé dela não era a fé do pode, mas a fé do vai. Ela disse assim, se eu tocar eu sou curada. Não, se eu tocar eu posso ser. Não, se eu tocar eu sou curada. Ela dá um jeito, vai até a Cristo, toca na orla lá, toca no manto, e ela é curada instantaneamente.
Ela não perguntou, mestre, deixa eu trocar uma ideia contigo, vai lá, você tem como me curar? Tem 12 anos que eu sofro com esse negócio, tem como aqui dar uma trégua para mim? Não, o senhor pode, eu sei que o senhor pode, é poderoso, o senhor é mestre. Não, não, ela vai até ele. A fé dela não é do vai, é do pode. Vai acontecer porque eu acredito que ele pode. É tão poderosa essa cena, por favor, é tão poderosa essa cena, que Jesus para no meio da multidão e diz assim, olha, alguém me tocou. Aí alguém responde, mestre, todo mundo te aperta aqui. Ele está indo até a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo. Mestre, todo mundo te aperta. Não, 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 não. Alguém me tocou diferente, porque saiu virtude, saiu poder de mim. Este texto dá a ideia de um poder que reage segundo a fé e sai como se involuntariamente do próprio Senhor. Ah, então você manda em Deus? Não, é Ele que estabeleceu isso. Ele estabeleceu que se você tiver fé, não pode, mas não vai, as coisas vão acontecer para você. Entende? O difícil é conseguir chegar no vai. Agora, para que a fé? Você pode dizer assim para mim, então tá bom, mas é que eu não tenho muita fé, mas pelo menos eu sou um crente, gente boa, vou para a igreja e tal, e aí eu vou vendo. Irmão, se você não entender por que você precisa de ter uma fé desenvolvida, você vai sucumbir. Você precisa de fé para viver em pelo menos 3 áreas da sua vida. Escute bem isso aqui. A primeira dela, você precisa de viver pela fé, para conseguir ultrapassar os problemas que você vai enfrentar na sua vida. Você vai precisar de uma ação sobrenatural de Deus em algum momento da sua vida. A fé me leva a viver o sobrenatural de Deus em algum momento da minha vida. Isso não acontece sempre. Mas uma vez por ano, 2 vezes por ano, vira e mexe, acontece alguma coisa com a gente, que a gente se vê e diz assim, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito para mim, já era. É nesse momento que você precisa de fé, para conseguir vencer e ultrapassar essa dificuldade. Já era no humano, para ele, se você vive com fé, você vai passar por isso daí. Davi, quando ele enfrenta o gigante, ele não vai porque ele é forte. A armadura de Saul nem coube nele, ficou grandona assim e tal. Davi, quando ele vai enfrentar o gigante, ele vai dizer assim para o gigante, você vem contra mim com espada, com lança, com armadura. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você precisa de fé para viver o sobrenatural de Deus. Uma hora, pode escrever aí, uma hora ou outra, você vai se ver em uma situação onde só o sobrenatural de Deus vai resolver. E não é o diabo, não. Às vezes é o próprio Deus que faz você caminhar, te leva para frente do mar, para dizer assim, vou te mostrar quem eu sou. Porque a gente conhece dele no relacionamento, não estudando. A gente conhece ele se relacionando com ele. Porque ele é uma pessoa, ele não é um objeto ou uma matéria. Você só conhece uma pessoa se relacionando com ela. Entende? Você precisa de fé para não sucumbir, escute isso, pela acusação de Satanás. Eu não sei você, mas em vários momentos da minha vida cristã, quando eu ia pedir alguma coisa para Deus, eu pensava nos meus pecados. Não mereço, ele não vai me ouvir, eu fiz aquilo lá, fiz aquilo outro. Fui visitar o tio da Chayenne, minha esposa, há um tempo atrás, e ele estava com uma doença que meio que atrofiou um pouco as pernas dele, né? E aí eu queria dizer para ele que Jesus Cristo curava. Eu tinha acabado de ler aquele livro lá, O Vinho Novo Melhor, eu queria que ele saísse andando lá do negócio, né? Então era fé para ele, fé para mim, nós precisávamos ter fé ali. Aí ele falou um negócio engraçado, eu disse para ele assim, seu José, eu creio que Jesus pode curar o senhor. Aí ele disse assim, eu também creio, só não sei se eu mereço. Aí eu falei, seu José, eu tenho uma notícia para o senhor não merece não. Mas eu também não mereço, se é que a gente está no mesmo grupo, eu também não mereço. Uma das formas que Satanás tem para minar a tua fé, é te acusando. E a Bíblia diz que ele é o acusador.
quando ele te acusa, você se sente culpado, você se sente medroso, e aí você começa a perder a ousadia de fé. Não, ele vai me pegar, ele não sei o que, eu não tenho fé para isso. Por quê? Porque ele vai querer te destruir através das acusações. Ele faz isso constantemente. E por que eu preciso da fé, Renan, nesse sentido? Para você entender que todos os seus pecados estão pagos continuamente na cruz. Os pecados, você acha que Deus é instável igual a mim e a você? Não, hoje eu não abençoo ele não por causa daquilo. Não, amanhã eu já vou abençoar, deixa ele fazer uns 3 dias de jejum, que aí eu coloco. Deus não é instável como eu e como você é. Ele está sempre pronto a estar conosco. É Satanás que tenta dizer as mentiras dele. Então eu preciso de fé para entender. Aquele sangue é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ele me livra de todo o pecado. Isaías capítulo 53 diz: ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele pegou com uma carga e está nas costas dele, ele pagou. Ele é poderoso demais. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja o pecado que for, ele carregou naquela cruz. Deus é mais ou menos assim: eu estou contigo, filho, eu te acerto em casa, mas aqui eu estou contigo. Ele te pega em casa, não é assim que a gente faz com os filhos? Deixa nós chegar em casa, ele te pega em casa, mas lá fora o nome dele é glorificado, lá fora o nome dele é honrado através da sua vida. Por que você precisa de fé? Para você poder viver em santidade. Se você precisa de uma fé para ver o sobrenatural, uma fé para entender que o diabo não tem poder sobre a sua vida, não tem poder das acusações dele te vencer, você precisa de fé para viver em santidade. E por que disso? Porque para viver em santidade é viver em escolhas constantemente. É viver em decisões constantemente. E se você não tiver fé para tomar uma decisão, você falhou na fé. E a Bíblia diz que quando você falha na fé, você está recuando. Quando você recua, Deus não tem prazer nisso. A sua alma se entristece. Como assim, Renan? Preste bem atenção numa coisa. Eu estou falando, e eu vou dizer a mesma coisa que eu disse ontem lá em Vila Moraes. Quando eu entrei dentro dessa igreja aqui, eu vi uma placa lá escrita Igreja Adventista da Promessa. Estou certo, né? E dentro do corpo da Igreja Adventista da Promessa, nós acreditamos num negócio chamado sábado. Certo? Certo? Amém? Você acredita? E deixa eu te falar uma coisa. Assim, ó. Possa ser que está faltando mais entendimento para mim. Mas quando eu leio dentro da Bíblia, o sábado ele tem o mesmo peso do mandamento não adulterarás. É tanto que, quando uma pessoa era pegada em adultério no Antigo Testamento, o que acontecia com ela? Certo? Quando uma pessoa no Antigo Testamento era pegada transgredindo o sábado, o que era? Apedrejar também. Bom, hoje, graças a Deus, a gente não apedreja ninguém. A gente ensina, o sangue de Jesus nos perdoa. Só que se eu não posso viver em adultério, eu também não posso viver transgredindo E agora preste bem atenção. Eu só consigo guardar o dia do Senhor pela fé. Eu preciso de fé. Eu lembro que muitas vezes eu disse: eu não posso trabalhar, eu não vou trabalhar. E alguém diz assim: rapaz, guarda a tua religião para ti, vai trabalhar. Trabalhar não é pecado, não. Jesus trabalhou, ele disse: o Pai trabalha, eu trabalho até agora. Disse: não, eu vou trabalhar. E se forem te mandar embora? Aí bate, né? Pensou, tempo de pandemia, me mandar embora? Eu tenho filho para criar, eu tenho 2. Tenho filho para criar e tudo mais, como que faz? Aí eu tenho que tomar uma decisão pela fé. Eu creio que Deus é comigo e eu não preciso desobedecer a Ele. E isso é viver pela fé. Fé para ver o sobrenatural, fé para ser justificado e fé para andar em santidade. Porque senão eu não vivo. Agora eu quero já caminhar para o final. Eu quero te mostrar qual é a proposta de Jesus com a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 2 diz assim:
porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Jesus está dizendo assim para nós: pela fé você pode ter um bom testemunho de vida. Você já escutou o testemunho de alguém e você fala, como eu gostaria de viver isso? Você pode. Por onde? Pela fé. Agora, olha só a proposta de Jesus. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Estes sinais seguirão aos que... Vamos lá de novo, por favor. E estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais não seguirão os apóstolos, ok? Estes sinais não seguirão os pastores, ok? Estes sinais seguirão aos que... Então, se a minha menininha, que está ali, Sara, de 5 anos de idade, decidir ter uma fé viva, os sinais que estão aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai ver, porque os sinais estão condicionados aos que? Em meu nome, olha só o que você pode fazer, se você acreditar de verdade. No nome de Jesus, você vai expulsar demônios, você vai falar novas línguas, você vai pegar em serpente, se arrumarem alguma quizumba para você, colocarem veneno, alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum, você vai orar pelos enfermos e os curarão. Não está dizendo que se o pastor aqui vai fazer isso, ele está dizendo que você que está aí fora, se você tiver fé, os demônios vão embora, se você tiver fé, as pessoas serão curadas, se você tiver fé, Deus vai estar com você e você vai ver o sobrenatural. A questão é sair do pode para o vai. Essa é a proposta de Jesus. Se eu chegasse para você hoje e pegasse um cartão aqui de uma conta bancária e dissesse assim, ei amigo, eu coloquei no teu nome R$1 milhão lá na conta, eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho certeza que amanhã, às 9 horas da manhã, você ia estar lá na porta do banco esperando para fazer a transferência, porque você ia dizer, se eu tenho direito a 1 milhão, eu vou querer 1 milhão, porque eu preciso disso. Se Jesus está dizendo que pela fé você pode viver isso, então por que você não corre atrás para viver isso? Eu quero te dizer uma coisa. Satanás, ele veio para matar, roubar, destruir. Ele não está nem aí para o seu carro. Não está nem aí para o seu carro. Satanás está roubando meu carro. Nada, meu amigo. Ele não precisa. Ele não está nem aí para o seu dinheiro. Ele não te incomoda se você é bonitinho. Não te incomoda se você é inteligente, tem faculdade. Isso não incomoda ele. Agora tem uma coisa que incomoda ele. E aí ele quer roubar de você. É a sua fé. Porque sem fé você não vê. Sem fé você não vive. Então já que sem fé você não vive, você não vê. Então ele quer roubar a sua fé. Por isso que é uma luta pela fé. É uma luta constante. Quando você vai orar, não é porque você é ruim. Quando você vai orar, você diz, eu creio, ele está falando, não vai. Você fala, eu creio, não vai. É uma batalha espiritual. Você acha que é só a carne? Não é. Ele fala no seu ouvido, não vai acontecer. E você vai ter que falar, eu acredito porque ele é poderoso. Eu te repreendo no nome de Jesus. Deus vai fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Satanás, ele é tão petulante, que ele chega ao Senhor antes da morte de Cristo, e ele vai até o Senhor para pedir, para peneirar Pedro. E Jesus, antes de morrer, ele vai dizer assim, Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para cirandar como trigo. Deixa eu moer ele. Essa foi a proposta de Satanás. Deixa eu moer ele. Mas olha só Jesus. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não te desfaleça. Ele quer acabar com a tua fé, meu irmão. Entende? Por que ele quer acabar a tua fé? Porque o Deus soberano e poderoso tem uma proposta muito maior para você. Último ponto. Eu quero ter essa fé. E eu acredito que você escutando uma mensagem dessa, você fala assim, eu quero ter essa fé. Como que faz para ter essa fé? Se possível, abra a sua Bíblia agora. Nós já vamos caminhar para o final.
Em Mateus capítulo 17. A partir do versículo 16. Antes da gente ler, rapidinho aqui comigo. Jesus sobe para o monte, que a gente conhece como Monte da Transfiguração, com 3 discípulos, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. A gente sabe daquela história, né? Moisés e Elias aparecem, Jesus resplandece, acaba a cena, eles descem. Quando eles descem, tem uma cena lá embaixo. Um pai trouxe o filho. Ele, para nós, é como se tivesse uma doença mental. Ele se joga na água, se joga no fogo, e eles entendem que é demônio. Ele leva para os discípulos, para os apóstolos. Os apóstolos não conseguem expulsar, não conseguem curar. Quando Jesus está descendo, tem uma turba lá. E aí o pai chega para Jesus. Versículo 16. Ele vai dizer assim, ó. Ele explica que trouxe aos discípulos. Ele diz assim, no versículo 16: e trouxe aos teus discípulos e não puderam. Quem que não pôde curá-lo? Os discípulos, ok? Discípulos. Aí Jesus entra em cena. Antes de curar, ele dá uma repreensão, olha aí. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Ele chama a geração de incrédula. Então eu entendo aqui que os discípulos estiveram diante de uma situação onde a fé deles não foi o suficiente. Você sabe o que mata a fé sua? A sua vida de carnalidade. A sua vida de carnalidade, ela te leva para o pecado. O pecado é perversidade, e a perversidade te leva a resolver as coisas não do jeito de Deus, mas do seu jeito. Quando você tenta resolver as coisas do seu jeito, não do jeito de Deus, então você não precisa de fé, você precisa da sua ação. Por isso que o mundo tende à incredulidade, porque tende a deixar Deus de lado e resolver do próprio jeito. Então logo a perversidade aumenta, porque quando eu tiro Deus da jogada, tiro Deus da vida, tudo que é mal começa a ficar relativo. Então a relatividade alcança todos os níveis da vida. Então aquilo que é pecado, que é mal para mim ou para você, não é para quem comete. Logo a perversidade toma conta e a incredulidade se firma. Agora preste bem atenção aqui. Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Traz o menino. Repreendeu Jesus o demônio. Agora entenda aqui uma coisa, o pai, e nas traduções, traz o filho com uma doença. Nas outras traduções, o pai traz o filho com uma doença. Jesus já repreende o demônio. O demônio vai. Saiu, e desde aquela hora o menino sarou, o problema é resolvido. Agora, eu não sei se eu já disse isso aqui, mas eu digo constantemente. Se eu fosse um dos apóstolos, eu ia ficar pensando assim: por quê? Por que eu não consegui? Porque a ideia não é de que eles não fizeram nenhuma expulsão, que eles não curaram ninguém. A ideia é que esse aqui eles não conseguiram. Mas justamente é isso que eles vão fazer. Acompanhe o texto, por favor. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que a gente não pôde expulsar? Por que os outros saiu e esse não? E agora preste bem atenção aqui. Eu vou ler aqui, nessa. Então os discípulos aproximaram de... Está aqui, né? Desculpa. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu... Olha só a resposta de Jesus. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é... Ele não disse que não tinha fé. Ele disse que a fé era pequena. Ok? Cadê? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá e irá. Nada lhe será impossível. Certo? Segura no ponto aí, tá bom? Segura nesse ponto. Olha só, Jesus está dizendo assim: se vocês tiverem fé, vocês podem dizer... Eu nunca vi isso na minha vida de cristão, viu? Alguém dizer assim: ei monte,
dá uns 10 passinhos para a esquerda, e o monte ir. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas Jesus disse que se tiverdes fé, poderia dizer para o monte, sai, te joga no mar, ele ia. E se Jesus disse, é porque é verdade, pode acontecer. E ele não diz do grau de instrução, de conhecimento que você tem. Ele diz relativamente à fé. Agora, por que eu parei de ler aqui e li ali? A minha Bíblia não é uma NVI essa. Aquela dali é uma nova versão internacional. Então entenda que foi pegado do grego, foi traduzido para o português e está para nós. Agora tem uma questão aqui, por favor. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio porque a fé deles era... Tá. Se Jesus está dizendo assim, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, vai poder dizer para o monte. O grão de mostarda é pequenininho, do tamanho da fé dos discípulos que não conseguiram expulsar o demônio. Tem uma coisa errada. Porque se a fé dele já era pequena, porque Jesus disse que era pequena, não conseguiu expulsar o demônio, e ele está dizendo que a fé era pequena, e se tivesse a fé pequena, podia dizer para o monte, tem alguma coisa que não bate. A tradução correta ali não é do tamanho do grão de mostarda, mas é como o grão de mostarda. Como assim? Preste bem atenção. Se você tiver fé como o grão de mostarda, o grão de mostarda é pequenininho, ok? Igual talvez a nossa fé. Mas se você semear, ele vai abrir, vai crescer e vai virar uma árvore enorme. Então Jesus está dizendo, se a fé de vocês não for estagnada, mas for como o grão de mostarda, agora é pequena, mas se vocês deixarem ela crescer, vocês vão poder dizer para o monte, sai daqui para lá, e ele vai fazer. Então o que faz as coisas acontecerem é uma fé grande. Então eu preciso que a minha fé seja como o grão de mostarda, não do tamanho do grão de mostarda. Como assim? Eu preciso fazer a minha fé crescer. Você quer ver os demônios indo embora? Você quer ver pessoas sendo curadas? Então é sua responsabilidade fazer a sua fé crescer, meu irmão, minha irmã. Por favor, não coloque mais na conta de Deus, dizendo que Deus não quer. A questão muitas das vezes não é que Deus não quer, é que você não tem coragem de ousar em fé, para ver as coisas acontecerem. É sua responsabilidade fazer as coisas acontecerem. Mas Ele não é soberano? Sim, mas Ele condicionou isso a você. Agora, como que eu faço para vencer então os demônios mais fortes, se eu tenho uma fé fraca? Tá, receita, depois do ponto. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo... Se você alimenta a sua vida, olha, por favor, me faça o favor, viu? Se a sua vida espiritual estiver condicionada aos cultos de sábado e de domingo, há uma grande probabilidade da sua fé não crescer e de você morrer espiritualmente. Como então que eu faço para ter uma fé vibrante? Eu preciso desenvolver uma atividade espiritual muito mais intensa do que a minha vida e a minha rotina que eu levo. Ei, a responsabilidade é sua. Sabe, o que eu estou pregando aqui hoje para vocês é o que eu quero viver. Não é o que eu já vivo, mas é o que eu decidi viver. Eu disse para Deus que eu não quero ganhar mais dinheiro em proporção do que a minha fé crescer. Se eu chegar em 2021 e conseguir alcançar uma bênção financeira, mas não ter poder para ver vidas sendo salvas, não tendo poder para ver demônios sendo repreendidos, não tendo poder para vidas sendo curadas, eu digo ao Senhor todas as orações que eu faço, me leve. Você
para finalizar agora. O maior interessado na sua salvação, que deveria ser você, é o próprio Deus. E se você hoje, por favor, olhe, por favor, se você hoje decidir fazer crescer a sua fé, Ele é o primeiro a te ajudar a fazer você crescer. Ele é o maior interessado em fazer você crescer na fé. Só que você precisa tomar uma atitude. Sabe como é que a gente cresce na fé? A gente cresce na fé com as coisas pequenas. Quem aqui faz exercício físico e decide correr, por exemplo, quando vai correr, caminha, corre um pouco e não aguenta, né? Aí no outro dia tenta mais um pouquinho, aí vai passando e vai aumentando, não vai? Porque o que você faz está de acordo com o seu condicionamento físico. Se a sua fé é pequena hoje, alimenta a tua fé. Exerça a tua pequena fé nas coisas pequenas, que ela vai te levar para as coisas maiores. Você fala, se Deus fez isso, Ele é poderoso, Ele também pode fazer isso aqui também. Aí você começa a acreditar nisso, você começa a acreditar naquilo, você começa a acreditar naquilo outro. Eu vou contar uma coisa aqui que vocês vão dar risada. Pelo menos deram risada de mim quando eu contei, há um bom tempo atrás. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu disse, eu quero viver pela fé. Eu quero ver a fé mesmo atuante. Deus pode fazer todas as coisas. E aqui em São Paulo, quando é frio mesmo, né? E aí, eu lembro que eu estudava de manhã. 6 horas da manhã eu levantava para tomar banho. E aí eu ligava o chuveiro, e o chuveiro no quente, para você tomar banho no frio, no quente, o chuveiro só pinga, né? E a resistência fica todo vapor. Eu estou tomando banho ali, tentando tomar banho no chuveiro e tal. Aí meu pai fala assim, não fica muito tempo no banheiro não, que vai queimar a resistência. Só foi ele sair do banheiro, a resistência fez assim, tchuf. Eu falei, agora eu apanho. Eu desliguei o chuveiro. Falei assim, Senhor, eu decidi viver pela fé. Bem que o Senhor poderia fazer essa resistência voltar agora. Quando eu ligasse, e Senhor, eu estou decidido a ligar e desligar esse chuveiro até essa resistência ligar. Pode queimar depois com meu pai, mas comigo ela podia ficar ligada. Eu liguei, da primeira, a resistência não voltou. Eu contei isso na sala de aula. 1 hora depois reuniu o pessoal e falou assim, Renan, a gente queria conversar com você, conversar com seus pais. Eu falei, por quê? Você está ficando doido, cara. Você vem falar para a gente que Deus consertou a resistência do seu chuveiro. Eu falei, não pode? Pode, mas não funciona. Por que não funciona? Não que não funciona para vocês. Para eu que tive a fé no negócio e precisava da resistência, funcionou. A minha fé tinha fé para curar o negócio da resistência. Aí eu falei assim, rapaz, não é que dá certo mesmo se a gente tem fé? Rapaz, é isso aí. 1 ano depois, eu tinha 14 anos, eu perdi minha carteira, todos os documentos na escola. Aí começou a me dar um desespero. Eu estou em casa 3 horas da tarde e lembrei do chuveiro. Estou sozinho mesmo. Levantei e disse assim, Senhor Jesus, eu não sei onde que está a minha carteira, mas eu sei que o Senhor sabe onde é que está. E bem que o Senhor poderia dar um jeito aí de fazer achar minha carteira. Terminei a oração, estava em casa, era 3 horas da tarde. O telefone toca. É a coordenadora da escola. Ei, Renan, tudo bem? Tudo bem, professora? Você perdeu alguma coisa? Eu falei, perdi minha carteira. Pois está aqui. Eu falei, obrigado. Fui buscar. Isso é a coisa mais simples do mundo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Só tem um momento que Deus não faz. É quando você não crê. Agora, se você crê, fica de pé, por favor. Se você crê, meu amigo. Se você crê. Se eu acreditar, meu irmão, você vai ver muitas coisas acontecer. Vocês conhecem alguém que ficou decepcionado alguma vez porque Deus não fez?
Acreditou com todas as forças, Deus não fez? Não, eu não desconheço. Eu conheço gente que não acreditou muito. Tinha vontade, pode, mas não foi. Agora ele, o Senhor, não. Davi vai dizer assim: aqueles que confiam em ti não serão confundidos. A decisão é sua. Eu não posso decidir por você. O pastor não pode ter fé por você. Você às vezes espera na fé dele. Eu já vi isso. Você pede que ele ore, porque você acredita que ele tem mais fé do que você possa descer. Só que a responsabilidade é sua. O véu já foi rasgado. Ele rasgou para você ter acesso. Ele te ama. Esse Jesus é tão maravilhoso que um dia ele quis ficar sozinho com uma mulher samaritana para salvar ela. Ele ama você, ele ama você. Ele cantará la barra baixada. Aleluia. 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 Rebaraba xarala maria lava serhamla. Vamos lá, vai, vamos lá. Senhor de toda glória, Rei de toda majestade, o Senhor do universo, todos os continentes e do planeta e do universo inteiro, Senhor de todo poder, de toda glória, Senhor do apocalipse, Senhor do retorno, o Senhor da morte e da vida, a Ti a glória, a honra e todo louvor. Vai, Senhor, nesse lugar. Batiza no Espírito Santo nesse lugar. Batiza, Jesus. Encha de poder. Cura pessoas agora. Cura, 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 Senhor. No sangue oh, aleluia. em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor.
clarim soar, irei com Ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Glória a Deus. Eu tenho um desafio para você. Acabar o culto, chegar amanhã, você vai fazer o seguinte, se você aceitar o desafio, né? Só uma proposta. Você vai comprar um diário. Você vai pegar esse diário. Toda vez que você for orar, você vai abrir esse diário. Você vai escrever lá. Você vai escrever quem você é. Você vai colocar o que está acontecendo com você. Você vai dizer o que você quer de Deus. Você vai datar isso. Você vai dizer assim: Senhor, está aqui a data. Você vai deixar um espaço para o dia que Deus responder essa oração sua. Você vai começar a fazer isso. Que isso, Renan? Você não é o pentecostal, calma. Isso chama-se levantar pedras. Israel fazia isso, e quando Israel caminhava na terra de Israel, o filhinho perguntava: pai, por que aquela pedra? Ele dizia: aquela pedra foi o dia que Deus abriu o mar, aquela pedra foi o dia que Ele derramou pão, aquela pedra foi... Vai chegar um dia que você vai abrir, você vai estar tão desanimado que você vai abrir esse caderno, e você vai olhar: Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Satanás, vai pro quinto do inferno. Deus faz, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus faz, Deus faz, Deus faz, aleluia. Cristo é a rocha firmeza, a minha fé na aflição, é Senhor Salvador. Cristo é a rocha firmeza, estão firmados no Senhor. Exalte ao Senhor, aleluia. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Ele está aqui nesse lugar, aleluia. Podemos sentir, Jesus, a tua presença. Podemos sentir que o Senhor está curando nessa hora. Podemos sentir que o Senhor está levantando nessa hora. O Senhor está levantando o povo cheio de fé, cheio de ousadia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cremos em Ti, Jesus. Tu és o nosso Senhor, Tu
Tu és o nosso Salvador, Senhor. Tu és aquele que fala, meu Deus. E o nosso coração estremece na Tua presença. Tu és aquele que sabe, Senhor, de todas as coisas que nós precisamos, Senhor. Aleluia. E age com poder, Senhor. Age com poder, Deus. Por isso te adoramos, Senhor. Por isso te adoramos. Tua presença é real, Senhor. Tua presença é real. Aleluia. Aleluia. Adore. Adore Jesus Cristo. Aleluia. 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 Te adoro, Jesus. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa Ele envolver você. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Pela fé, meu irmão. Pela fé, minha irmã. Aleluia. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Ele está aqui, aleluia. Aleluia, sinta o toque dele agora. Aleluia. Adora-te, estás aqui. Manifesta, Senhor. Manifesta, Deus. Cura enfermidades nesse lugar, Senhor. Aleluia. Adora-te. Aleluia. Glória a Jesus. Sarando as feridas. Passa o bálsamo, Senhor. Adora-te. Aleluia. Adora-te. Estás aqui. Levante suas mãos. Sinta a presença do Senhor. Aleluia. Adora-te. Ele está aqui. Aleluia. Adora-te. Glória a Jesus. Caminho em meio ao deserto, Deus te